Bom, eu não sei se vocês possuem débitos literários, mas eu possuo vários. E só desde o começo de 2024 eu consegui parar para ler o primeiro livro da série de livros do Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. Um débito por mais postergado, é verdade, mas que foi incrivelmente satisfatório de ter sido concluído. No caso, eu me refiro ao livro Um Estudo em Vermelho, composto por duas partes e aqui em minhas mãos fazendo parte deste primeiro volume de uma coleção lançada pela primorosa HarperCollins em 2021, primorosa tanto pela ótima tradução da Louise Ibanez, como pelo excelente acabamento que é típico dos produtos dessa editora. E falando um pouco mais sobre o autor, como já é costumeiro aqui no canal, com informações do próprio material disponível aqui dentro do livro, sabemos que o Sir Arthur Conan Doyle é um escritor escocês formado em medicina, então é um médico escritor, que foi capaz de usar dos elementos e eventos e pessoas conhecidas ao longo do seu processo formativo, tanto para compor seu personagem mais famoso, como também para elaborar suas histórias. E a sua biografia revela que suas primeiras publicações sofreram certos entraves, provavelmente aqueles entraves enfrentados por todo escritor em início de carreira, mas que o sucesso de seus livros logo fez com que ele se tornasse conhecido por um grande público que cada vez mais demandava por novas histórias do detetive, o que certamente o consumia a tal ponto que o levou a abandonar o exercício da medicina e dedicar-se inteiramente ao ofício de escritor. Bom, à medida em que formos avançando na leitura sequencial de suas obras, que é um dos meus objetivos para esse 2024, que na verdade tem acontecido, né? Eu já estou no terceiro livro dessa coleção, vamos também comentando sobre dados oportunos da história do autor. E retomando os comentários sobre o livro deste vídeo, Um Estudo em Vermelho foi o primeiro livro da série de livros sobre as aventuras vividas pelo incrível e carismático detetive Sherlock Holmes. Trata-se de uma obra ficcional, um romance do gênero investigativo policial. E é neste livro que tanto conhecemos ao famoso detetive, como também ao seu fiel braço direito, o Dr. Watson. Aliás, é neste livro que os dois se conhecem através de um amigo em comum e assim o Dr. Watson passa a ser parceiro de trabalho, participante de suas aventuras e também narrador de suas histórias. Um Estudo em Vermelho narra um caso policial de difícil solução, um processo investigativo sobre a morte de um homem, uma morte cercada de mistérios nada óbvios, é claro. O livro é dividido em duas partes, sendo que a primeira nos apresenta o caso central, nos faz a apresentação dos personagens principais. Então, é nesta primeira parte em que nós acabamos conhecendo ao Sherlock Holmes, ao Dr. Watson, mas também conhecemos figuras que se repetirão em outras histórias, como o agente Lestrade, da Scotland Yard. Também é nessa parte que nós acabamos conhecendo o clássico endereço da residência alugada e mundialmente famosa do detetive na Baker Street. E dessa forma, surpreendente, a primeira parte se encerra com a captura do assassino logo no finalzinho da história. E o meu estranhamento veio ao prosseguir para a segunda parte ficar confuso com o que estava acontecendo, pois você é simplesmente transportado para um outro período, para uma outra região, para a narração do que parecia, na verdade, ser uma outra história. E realmente ali nós temos outros personagens e uma narrativa que mostra um pouco da história migratória dos Mormons no território norte-americano. Temos, claro, eventos sofríveis e cruéis, igualmente muito bem detalhados, assim como na primeira parte, e envolventes e que, surpreendentemente, pelo menos para mim, são usados como uma ponte para o final do capítulo e também do livro. Assim, no final do livro, no final dessa segunda parte, nós retomamos o crime central que foi apresentado e solucionado aparentemente, na primeira parte do livro, com as explicações do processo dedutivo do detetive. O que é surpreendente, inteligente e satisfatório, e sendo bem sincero diante de tudo que eu já conhecia sobre o detetive, visitá-lo assim em seu material fonte foi para mim uma experiência ímpar e certamente é esta que é a experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, na minha memória. Bom, e antes de nós finalizarmos e por falarmos em memória, é também nesse livro aqui que nós entramos em contato pela primeira vez com a técnica de memorização fantástica utilizada pelo detetive, o famoso Palácio da Memória.
Técnica esta que consiste em você construir uma imagem mental de um ambiente físico conhecido, como por exemplo o seu quarto, a sua casa, e dentro deste espaço mental, com correspondência ao espaço físico real, você cria setores e subsetores aos quais você faz ligações, associações de certos conhecimentos. Assim, sempre que você visitar tais espaços mentais, você também visitaria tais conhecimentos. Uma técnica esta, claro, que não é exclusiva do detetive, mas que certamente ele foi alguém que a utilizou de forma otimizada. Afinal, ele não tinha apenas um quarto, mas ele tinha, na verdade, um palácio mental. Bom, e é isso, pessoal. Ficamos por aqui mais uma vez. Agradeço demais a sua presença aqui no canal. Deixo sempre à disposição os nossos comentários aqui em aberto para que vocês possam se manifestar também, possam comentar alguma coisa, falar sobre o nosso conteúdo, sobre o nosso canal, falar sobre a sua experiência com relação a este livro também. Nos vemos muitíssimo em breve. Fiquem todos bem. Tchau.